Ao vivo, olha nós aqui de novo. Alô você, alô navegantes, tripulantes dessa nave mãe chamada Canal Educação. Você que faz essa viagem pelo conhecimento, pela formação, pela informação, pela educação que o canal tem feito essa missão ao longo de alguns anos agora na nossa história do Piauí, pelas várzeas, pelas chapadas, pelos sertões do Piauí. Piauí, terra querida, filha do sol do Equador. Alô, galerinha que está em São José do Peixe, bom dia. Baixa Grande do Ribeiro, Francisco Aires 2 e 3. Alô, Josileia, alô, Pajeú do Piauí 2, alô, Pajeú 2. Santa Luz 3, São José do Peixe 2, São José do Peixe é microrregião de Oeiras, Oeiras, terra boa. Alô, do Inocêncio number 1, alô, você da cidade do sol, cidade dos ventos. Alô, você de Colônia do Gurgueia, eu sei que Colônia também produz cachaça, cachaça brejeira. Alô, Canavieiras, você da cidade de Canavieiras, margens do rio Gurgueia. De boa na Lagoa? Vamos que vamos? Vamos que vamos, povo? Nós estamos dando uma pincelada sobre o cenário, o contexto, o ambiente em que ocorreu a independência do Brasil. Então nós vamos acelerar esse cenário agora. Olha. O apogeu do Dom João, esse cara aqui, ocorreu no cenário em que os países europeus reunidos no Congresso de Viena restabeleceram as fronteiras europeias. E, claro, os reis que haviam sido destronados podiam voltar. Mas, como eu lhe disse, eu não volto para Portugal, não. Porque eu sou muito melhor vivendo aqui, muito mais reconhecido nessa terra tupiniquim. Então, ao invés de voltar para Portugal, o Dom João eleva o Brasil à condição de Reino Unido. Então, era o Reino de Portugal. Agora é Reino de Portugal, não é Reino Unido de Portugal, o sul de Portugal ainda hoje, o Algarves, e separado pelo Atlântico, Brasil. De novo, galera, era o Reino de Portugal, era o Reino de Portugal. Agora vai ser chamado de Reino de Portugal, Algarves e Brasil. No piauiês, os mesmos direitos que têm os súditos do rei de lá, tem os súditos do rei de cá. Nós não somos mais colonos. Nós não somos mais colonos, nós somos súditos. Nós subtendes que somos cidadãos dos mesmos direitos que os portugueses de lá. Rapaz, sabe onde é que estava a sede de todo o Reino Unido? No Brasil, no Rio de Janeiro. Onde está a corte? No Rio. Os ministros? No Rio. Os impostos? No Rio. E as decisões? No Rio. Rapaz, isso foi no ano de 1815. No ano seguinte, a Dona Maria bateu as botas. Veinha, Dona Maria louca, viu? O Dom João VI era para atravessar o Atlântico e, como todos os outros reis de Portugal, ser coroado lá em Lisbona. Ser coroado em Lisboa. Mas ele não quis. Vieram diplomatas, missões, representantes dos países europeus assistir à coroação de um rei europeu nos trópicos, assistir à coroação de um rei de Portugal no Brasil, porque o Dom João foi coroado com o título de Dom João VI, mas no Brasil. Ora, sabe o que é que está se sucedendo? É uma inversão de valores. É uma inversão de posições, porque nessa inversão brasileira, o Brasil agora é que era o rei. O Brasil era o reino. Nós éramos o centro. E Portugal agora é a periferia. Eles lá obedecem a nós. Rapaz, eles estão muito indignados, viu?
Não precisa nem dizer que essas medidas do Dom João levavam os portugueses a ira lá em Portugal. É, galerinha. Levavam os portugueses de lá e ficar indignation. Indignation com o Dom João. Que o Dom João tá aqui, não tinha mais nenhum objetivo dele voltar para Portugal. Mas ele era mais reconhecido aqui do que lá. E aqui tinha mais riquezas do que lá. Ele decidiu ficar cá. Ah, papai! Reino Unido de Portugal, Algarve e Brasil. Então era chamada Capitania do Piauí. Agora é Província do Piauí. Era Capitania de São Paulo. Agora é Província de São Paulo. Nós somos províncias, não mais uma capitania qualquer. Daí a coroação do Dom João VI no Rio de Janeiro, nessa obra do Debré, massa. Presença da alta classe, da alta corte, da alta nobreza, do alto clero. Massa, né? Teve uma revolta aqui dentro do Brasil, separatista contra o Dom João. Essa revolta o Dom João vai conseguir conter. O problema é que vai ter em Portugal. Essa de 17 é a Revolução Pernambucana de 17, porque começou no Pernambuco. E como você está vendo, a maioria dos eventos ocorreu no Pernambuco. Dá para ver as setazinhas aí, olha, das cidades pernambucanas envolvidas nesse contexto aí da Revolução Pernambucana, que era uma tentativa de o Pernambuco e parte do Nordeste se tornar independente de Portugal, no caso do Rio de Janeiro. Contexto da chamada Revolução Pernambucana, velho. Galerinha, aqui é... Eu vou botar aqui, é mais uma revolta separatista. Então nós já vimos hoje separatista. Nós já vimos hoje a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, ou Revolta dos Alfaiates, e agora a Revolution Pernambucana de 17. Cenário do Nordeste. Crise econômica, uma grande seca, peleja, o açúcar e o algodão em queda no mercado europeu, alto custo de vida, mais os impostos abusivos do Rio. O negócio não estava bem, não. Sabe por que aqui tem o alto custo de vida? Com as chegadas dos portugueses, galerinha, aqueles 15 mil portugueses, subentende-se que eram ricos, vinham de Portugal, milionários. Então, quase tudo no Brasil passou a ser vendido para o Rio e mais caro. Então, o que sobrava para ser vendido na sua região era mais elevado ainda. E o Dom João, olha, colocou impostos abusivos, já está vindo aqui, ó, impostos abusivos, para sustentar a corte, aquele tanto de gente, aqueles aspones, as guerras. Ele teve que fazer aquilo que todo governante faz para aumentar a arrecadação. Imposto, imposto, imposto. E aí, olha, havia imposto, inclusive, sobre os produtos exportados, perdão. Sobre os importados era baixo o imposto, você lembra que era só 15%? Mais ainda, as ideias iluministas. Elas eram propagadas no seminário onde estudavam os padres para se formar em Olinda, nas lojas maçônicas que falavam em pátria, no Areópago de Ipangé, que era uma espécie de sociedade secreta maçônica, e com os padres liberais. Então você está vendo aí que havia no Nordeste um cenário de crise, de indignação, um cenário de indignação, de indignation, e também, claro, de propagação de ideias progressistas, de liberdade, de propagar a igualdade. O Pernambuco tinha muito disso. Meu amigo Dandan, deixa um realzinho na tela aí, per favore, em italiano.
Não fique triste, não. Você me pai. Olha, eu peguei dois textos. Diz assim o primeiro. Paga-se no Pernambuco o imposto para iluminação pública nas ruas do Rio de Janeiro. Absurdo, né? Por que é absurdo? Porque as ruas do Recife ficam em completa escuridão. Ah, papai. Aí um portuga, filho de um inglês, que passou lá no Pernambuco. O padre João Ribeiro é um homem instruído e sem fortuna. Ele é bastante filósofo para desprezá-la. Nutrido com a leitura dos filósofos antigos e modernos, os iluministas, ele só respirava pela liberdade, isto mais por amor dela do que por ambição. Arrastado pela leitura das obras de Condorcet, testemunhava mais alta confiança no progresso do espírito humano. A sua imaginação ia mais depressa do que o seu século e, sobretudo, adiantava-se muito à índole dos seus compatriotas. Tolenari, um francês, percebendo que no Pernambuco haviam padres que tinham a mente ilustrada, uma mente mais liberal, mais aberta, e que vão questionar o domínio do Dom João e a exploração feita pelo Rio no Pernambuco. É a chamada Revolução Pernambucana, a Revolução dos Padres. Olha o tanto de padre, ó. Padre João Ribeiro, Padre Miguel Joaquim. Lá no Pernambuco tem a refinaria Abreu e Lima. Já ouviu falar de a refinaria Abreu e Lima? Padre José Inácio Abreu e Lima. O famoso Frei Caneca, que daqui 7 anos vai estar envolvido em outra revolta nas Minas. Comerciantes e grandes proprietários de terra. Daí alguns dos envolvidos na chamada Revolução Pernambucana. É os Pernambuco querendo se separar do Rio e de Portugal. Proposta: romper com Portugal, o Rio de Janeiro. Ó. Montar uma república federativa como os Estados Unidos. Ó. Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará. No Ceará foi a família do José de Alencar, da Bárbara de Alencar. É a família Alencar. Vamos ter uma soberania popular, ter a divisão em 3 poderes, liberdade de crença, mas o catolicismo vai ser oficial, liberdade de expressão, igualdade de direitos perante a lei, e os Portuga era pé de chumbo, galego, marinheiro, vai-te embora, salta-moita, vai-te embora, Portuga. Mais ou menos isso, viu? Ali está aceso o anti-lusitanismo contra os Portuga. E você está vendo os padres aí reunidos juntos com outros membros na ideia de se revoltar contra os portugueses sediados no Rio de Janeiro. O nome é Revolução Pernambucana, galerinha. Revolução Pernambucana de 1817. Per favor, em italiano, meu amigo Daniel, autoridade flamenguista, Daniel. Deixa R$1 aí na tela, meu rei.
Aure, aure, aure. Tchana, 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 nana, tchana, nanana, tchana, nanana. E alegria no coração. Tá aqui, galerinha. Essa vai ser uma revolta com a proposta separatista que saiu do papel. Porque você viu que nem a Inconfidência Mineira e nem a Conjura Baiana saiu do papel, haja vista que teve um dedo duro, né? Teve um dedo duro, chama delação premiada, viu? Os caras que ganharam dedurando os colegas. E aí o Tiradentes foi executado, 2 alfaiates, 2 soldados. Mas a Pernambucana conseguiu sair do papel. E eles tomaram o Palácio do Governo no Recife, no Pernambuco, de boa. Montaram uma espécie de governo provisório, extinguiram os impostos portugueses, os impostos portugueses, garantiam a tolerância religiosa e instalaram a bandeira dessa Revolução Pernambucana, que é a bandeira do Pernambuco hoje, viu? Uma bandeira muito bonita, aliás, muito bonita. Garantiria a liberdade de imprensa e de opinião, que vinha do iluminismo, com a lei orgânica garantindo que ali seria uma república. Aí eu coloquei um destaque. Lá no Ceará foi o pai do José de Alencar, e a avó do José de Alencar. O pai era o José Martiniano de Alencar, depois ele vai ser senador, vai ser um importante político no Império. E a mãe foi Bárbara de Alencar, que foi presa, a primeira presa política do Brasil, a Bárbara de Alencar, por estarem envolvidos na Revolução Pernambucana. Vai ser uma repressão dura, tomada do poder por 75 dias. Então, basicamente, por 2 meses e meio, o Pernambuco se declarou separado de Portugal e do Rio, viu? E do Rio. Vai ter uma repressão do Dom João por terra e mar, porque vem tropas de Portugal, por terra da Bahia, e vem também do Rio de Janeiro. Aí é o trio elétrico, viu? Zabumba, triângulo e pandeiro. É nada. É tropas, armas, munição para reprimir. Para reprimir a chamada Revolução Pernambucana. Então esse é o terceiro sinal visível que a relação entre nós, enquanto colônia, nós, enquanto súditos do rei de Portugal, não estamos satisfeitos. Já havia ocorrido a Inconfidência Mineira, a Conjura Baiana e agora a Revolução Pernambucana. Tem alguma coisa errada. Notadamente, pode ter certeza que isso não vai ficar assim. A nossa independência, como você percebe, era só uma questão de time agora. A nossa independência era só uma questão de momento. E ela vai chegar. Daqui a pouco ela vai chegar. Deixa R$1 na tela, meu amigo Dom Renan.
Parará. Olha o Pernambuco aí, olha o tamanho do Pernambuco. Tio, mas o Pernambuco era desse tamanhozão? Era. Hoje o Pernambuco só vem marromeno, do verbo marrom, até aqui, ó. Deu para ver, ó? Aí é o território do Pernambuco hoje. Perfeito? Tio, e essa parte aqui do Pernambuco? Ela foi incorporada depois à Bahia, viu? Chamava de Comarca do São Francisco. Mas a punição que nós vamos ter agora vai ser essa daqui, ó. O Pernambuco vai perder o território das Alagoas. Foi. O Pernambuco vai perder esse pedaço de seu território, que vai passar a ser uma província nova, haja vista que parte das Alagoas pertencia ao Pernambuco e agora vai ser uma província novinha da bodega. Perfeito? Foi uma das punições do Dom João aos oligarcas do Pernambuco. Vou passar a imagem. Ah, meu parente, a Revolução Pernambucana foi aqui dentro do Brasil. É uma revolta intestinal. Dentro, no intestino, que você consegue conter. O problema é lá em Portugal. Meu parente. O problema é lá em Portugal. Como é que vai conseguir conter, reverter uma revolta em Portugal? É complicado, ó. Chama Revolução Liberal do Porto. Revolução Liberal do Porto. Então, Dom João já tinha conseguido conter uma revolta no Pernambuco. Agora nós estamos tendo uma revolta lá em Portugal. Iniciou na cidade do Porto. Aí não precisa nem dizer que os portugueses lá tudinho estão indignados com o Dom João. Eles estão indignados. Ele já podia ter voltado para lá, ó, há muito tempo. Pelo contrário, ele preferiu foi ficar no Brasil e dar mais privilégios, entre aspas, ao Brasil do que a Portugal. E lá, meu amigo, lá estava numa peleja, ó. Pobreza, miséria, fome. Eles não exploram mais nós. Eles não exploram mais as colônias. Quem explora agora é o Rio de Janeiro. Olha, era fome, a Igreja Católica distribuía pão e sopa, porque haviam muitos portugueses passando por necessidades. Eles perderam o status de grande centro e de centro econômico, e de cobrar os impostos, e de passagem obrigatória dos produtos que entram ou saem de Portugal. Ih, rapaz, eles estão com raivinha, viu, velho? Estão com raivinha. E por último, quem administrava Portugal, meus pimpolhos, era um inglês. Era um inglês. Era absurdo. Os portugueses lá estão indignados com o Dom João. Era o Lord Beresford. Era esse ninja inglês que administrava Portugal. Então, nesse cenário de indignação generalizada, velho. Generalization. Eles vão fazer uma revolution. Eles aproveitaram que o Beresford teve que se ausentar de Portugal para resolver uns problemas e decidiram tomar o poder. Primeiro, vamos expulsar os ingleses de Portugal. É, velho. Vão expulsar os ingleses que dominavam o comércio lá. 2. Exigiram o retorno da família real. Galerinha, a família real estava aqui desde o ano de 8. Eles tinham saído de lá desde 7. Fazia 13 anos. Eles estão em indignation. Indignation. É, velho. E eles queriam que o Dom João voltasse e o Dom João não vai ser mais rei absolutista. Não, brother. O rei vai ter os seus poderes limitados. Como é que nós vamos limitar os poderes do rei? Portugal vai ter uma constituição. Rapaz. Portugal vai ter uma constituição. E quem vai elaborar a Constituição não é o rei. São os deputados das Cortes de Lisboa. Os deputados das Cortes lisboetas. Por isso eles convocaram as Cortes para que as Cortes fossem formadas, os deputados fossem eleitos, fossem lá para Portugal,
para lá elaborar uma nova Constituição. Até aí tudo bem, porque o prejuízo maior aí era do Dom João. Até aí tava só o Mi, ó. Tem até brasileiro empolgado com esse cenário, que agora nós vamos ter leis nacionais, leis feitas pelos próprios deputados. Havia brasileiro que estava empolgado com esse cenário. Bem, ó. É. Só que daqui a pouco eles vão ver a peleja. Ó. Por quê? Porque os portugueses de lá tinham a pretensão de reduzir nós de novo à condição de colônia, os portugueses de cá. Porque eles não aceitavam a igualdade. Porque eles querem que o Brasil volte à condição de obediente ao pacto, de ser colônia de Portugal. Absurdo! Eles querem que a gente volte a ser obedientes a Portugal. Obedientes ao pacto colonial, galerinha. No piauiês, eles querem que o Brasil seja reconduzido à situação de colônia. Não precisa nem dizer que isso vai acelerar a nossa independência. Não tem como. Então, lá para Portugal é uma revolução liberal, porque é anti-absolutista, porque pretende limitar os poderes do rei. Foi comandada pela burguesia, se a liberal é burguesa também, pela burguesia. Lembre que a alta nobreza estava aqui no Brasil com o rei, mas ela é colonialista. Porque elas querem que as colônias de Portugal vivem submissas de novo a Lisboa. Nós não vamos aceitar isso. Eu vou frisar, nós não vamos aceitar essa situação. Então aí é que vai estar o acelerar da nossa independência em relação a Portugal. Daniel, deixa R$1 aí na tela, por favor, Daniel. Ok, bebê, ok, Dandan, bebê.
Tá aí o desembarque de Dom João, ele foi embora. Mostra o grande aí, Daniel. Mostra o grande aí. Todo mundo sabe que a Carlota Joaquina, que era a esposa do Dom João VI, não amava muito nem ele e pior o Brasil, né? Ela chamava o Brasil de o quinto dos infernos. Pois quando o Dom João tá saindo de volta, vai-te embora, salta-moita. Quando o Dom João tá indo embora, ele primeiro faz um rapa no Banco do Brasil. Faz um rapa no Banco do Brasil, pega os panos de bunda e tá indo embora. Mas ele vai ter uma conversa com o Dom Pedro, nós vamos falar já já dessa conversa com o Dom Pedro. Pedrinho, meu filho, se o Brasil se tornar independente, que fique pra tu, que é meu filho. Olha, Pedrinho, eu vou te deixar aqui no Brasil. Se o Brasil se tornar independente, que tu fique sendo rei. Não deixe nenhum brasileirinho desse. Se o cavalo passar selado, meu filho, aproveita, ó. De boa. O Dom João ele fazia uma leitura de mundo. Ele sabia que a nossa independência era só uma questão de time. Se o Dom João voltasse e levasse o Dom Pedro e todo mundo, nós íamos fazer independência mais cedo ou mais tarde. Mas ele sacou, vou deixar o Pedrinho na regência, como se fosse representante do rei. Se o Brasil se tornar independente, ele fica sendo rei aqui, eu fico sendo rei lá. Olha a jogada. E a Carlota Joaquina? Dessa tieira desgraçada não levam nem o pó. E pegou o tamanco e ó, fez desse jeito. E nós dissemos, sabe o quê? Sai-te embora, vai-te embora, salta-moito. Ai, daqui, travanca. Ela chamava o Brasil de o quinto dos infernos, galerinha. Era. Então, tô dizendo pra você que esse evento ocorrido em Portugal foi liberal, mas só para eles. Porque para nós foi ruim. Foi ruim. Notadamente, vai haver o fim do absolutismo em Portugal com os limites estabelecidos ao rei. Mas eles estavam querendo que o Brasil voltasse a ser colônia. Transferir a corte para lá, a família real voltou e eles queriam que nós fosse colônia. Nós não vamos aceitar, velho. Nós não vamos aceitar, nós não devemos aceitar. Então esse é o cenário que você vai ter da Revolução do Porto impactando nós aqui. Impactando nós aqui. A independência. Vamos fazer a independência ligeirinho, olha. Primeiro, as imposições feitas pelas Cortes de Lisboa. Que imposições? Quais elas? Primeiro que nós tivemos poucos representantes brasileiros lá em Portugal, nas cortes. As cortes é como se fosse um parlamento, olha. E o Brasil tinha direito de mandar 75 deputados, mas nós mandamos só 50 deputados brasileiros. E haviam 150 deputados portugueses e do Algarve. Ora, nunca, galerinha, 50 deputados no universo de 200 vai conseguir vantagem para nós. Então era visível que eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia. Inclusive estabeleceram limites ao Dom Pedro. O Dom Pedro era regente do trono, era um príncipe aqui. Mas ele não poderia indicar os governadores das províncias, comandar as tropas militares. Vai ficar aqui só fazendo o quê, galera? Nada. Mas o Dom Pedro recebeu apoio das elites brasileiras. Esse é o charme. O Dom Pedro recebe o apoio das elites, o príncipe recebe apoio das elites tupiniquins. Por quê? Porque elas veem que o Dom Pedro poderia se tornar o nosso rei, romper com Portugal, fazer a independência e manter os privilégios dela. Então, vou começar aqui em sequência, olha. As cortes determinaram que o Dom Pedro deveria voltar para terminar os estudos. Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Eu vou ficar aqui nesse lugar. Decidiu ficar no Brasil, dia 9 de janeiro, é o famoso dia do fico. Depois ele declarou que as leis vindas de Portugal só valem no Brasil se eu der o meu aval. Se eu der o cumpra-se.
Se eu der o, cumpra-se. Se eu não mandar cumprir, não vale nada. Fica sendo válida lá, mas aqui não vale. E expulsou as tropas portuguesas que estavam no Rio. O general Jorge Alvilés, como você vê nessa pintura, olha. Ele queria peitar o Dom Pedro. Dom Pedro disse: não te quero, não te quero, podes ir embora. Só lembrança. E convocou uma assembleia constituinte para elaborar uma constituição. Haja vista que as leis que estão sendo elaboradas em Portugal não são boas para o nosso interesse. Por último, ele foi até São Paulo, e lá em São Paulo buscar o apoio das elites paulistas. Ele recebe as cartas às margens do Riacho Ipiranga. Eram as cartas da Leopoldina, Princesa Leopoldina, que diziam: as cortes de Lisboa te chamam de rapazinho, Pedro. Elas te chamam de rapazote. Elas exigem, te humilham. Pedro, está na hora de colher o fruto. Seja homem. Tome uma atitude, rapaz. Aí ele pegou os laços. Dandan, mostra o grande aí, por favor. Ele pegou os laços que unia Portugal, as cores de Portugal, o verde e o grená, o vermelho. Pegou as cores que uniam a Portugal, lançou ao chão, desembainhou a espada e proclamou àqueles que o acompanhavam: Rexona, não te abandona. Ele gritou: independência ou morte! Olha, do dia 9 de janeiro ao dia 7 de setembro se passa exatamente 9 meses. Está nascendo um país novinho. Uá! Boa! Boa! O nome dele é Brasil! Brasil nasceu no 7 de setembro. E esse ano, todo mundo viu, o bicentenário da independência Tupiniquim. Galerinha, 200 anos que nós não somos mais colônia de Portugal. Nem ligados a Portugal, apesar de que o nosso primeiro rei era português, viu? E herdeiro do trono de lá. Notadamente, você vai ver que as massas populares foram preteridas, excluídas, colocadas de lado e não vão conquistar direitos. Então tá aí a nossa independência, resumida aí nessa tela, porque os cabas lá em Portugal queriam que a gente fosse submisso a eles. Deixa R$1 na tela aí, por favor. Vamos mostrar imagens, né? Tem que mostrar imagens desse cenário, dessa independência aí. Resumindo, a nossa independência ela não foi traumática. Ela foi mais ou menos uma negociação entre o pai, o Dom João, e o filho, que é o Dom Pedro. Foi também um acordão das elites que passaram a apoiar o Dom Pedro, excluindo as massas. Excluindo as massas. Lembrar disso, ó. Porque vai manter os privilégios dos ricos, o latifúndio dos donos de terra, a escravidão
e a dependência em relação à Inglaterra. Aí a pergunta é: por que que o Brasil, diferente dos outros países, optou pela monarquia? Foi uma forma de manter o território unido, evitar que o país se dividisse, porque os nossos hermanos vizinhos, a América Hispânica, se fragmentava em vários países, como ainda hoje o é, se dividia em vários territórios, porque naturalmente, quando numa monarquia sai um pai, quem assume é o filho. Saiu Dom João, assumiu Dom Pedro, e porque a monarquia iria excluir as massas. Então, por isso que o Brasil vai optar pela forma monárquica de ser governado por um rex, um rei. Notadamente, nós vamos ter lutas pela independência, mas nós vamos discorrer sobre elas já já, incluindo aí a participação do Piauí na Batalha do Genipapo, nas lutas pela independência. Essa é uma chargezinha sobre o dia da independência, que o Dom Pedro I estava com os problemas intestinais. Emergência de vida ou morte. Peleja. E foi na moita, né? Porque naquela época ele estava vindo de Santos para São Paulo. Tinha comido uma feijoada doida, viu? De boa. Dom Renan, deixa R$1 aí na tela, por favor. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu mostrar imagens, olha. Tá aí o Dom João, saiu o Dom João, que era o rei de Portugal, e assumiu o filho dele, que vai ser o nosso Dom Pedro I. Depois ele vai ser Dom Pedro IV em Portugal. Então é uma independência, um rompimento, mas sem ser muito traumático, chocante, né? Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência! Tá aí nessa imagem do René Morioux, o Dom Pedro como se fosse um líder de um movimento popular, como se fosse líder de um movimento popular. Agora, nessa próxima é o inverso, ó. Ele é alçado à liderança de um movimento elitista.
Deu para ver a diferença? Nessa tela do Pedro Américo, o Dom Pedro I é transformado num herói, mas liderando a elite. Aí as margens do Riacho Ipiranga, e você tá vendo um Zé. Viu o Zé aí, ó? Esse Zé tá quase fora do quadro, ó. Aqui é o brasileiro. Aqui é o brasileiro. Então, nessa tela do Pedro Américo, o Zé não foi incluído, né? O Zé da Silva não. Tá aí o Brasil independente, o novo rei de Portugal, ou do Reino do Brasil, viu? Do Império do Brasil, Dom Pedro com as suas costeletas de Wolverine. Olha aí, costeleta de Wolverine. Sendo coroado Imperador Dom Pedro I. Importante, né? Dom Pedro I. Nasce o Império do Brasil, notadamente o verde da nossa bandeira remete ao Dom Pedro I, porque o verde é a cor da família dos Braganças. Lá em Portugal também tem. E o amarelo da nossa bandeira remete à esposa do Dom Pedro, a imperatriz Leopoldina, que não era brasileira, era austríaca. Mas ela era austríaca e o amarelo é a cor dos Habsburgo, da Casa da Áustria. O amarelo é austríaco. Notadamente, a coroa é que o Brasil é uma monarquia. Massa, né? Estava lá na nossa bandeira. O brasão aqui é o brasão dos Braganças. Cada uma dessas estrelinhas é uma província, as províncias do Império. Está aqui a presença do catolicismo, o Brasil no mundo. Um ramo de café representa a economia do Sul. O outro ramo remete à economia do Norte. Galerinha. Tá aí as simbologias da bandeira do Império, feita pelo Jean-Baptiste Debré, feita pelo francês Jean-Baptiste Debré. Visto isso, nós vamos ter lutas pela independência onde? Onde havia o domínio de tropas lusitanas, portuguesas, presença e domínio de tropas lusitanas, portuguesas de Portugal, onde havia fidelidade dos governantes às cortes de Portugal, onde havia fidelidade a Lisboa, galerinha, onde haviam interesses comerciais, principalmente no norte do Brasil. Você vai ver que a maioria das revoltas ou das lutas, das guerras, foram nas províncias nortistas. Parte dos comerciantes da região norte queriam manter-se unido a Portugal, porque havia o controle político de lusitanos em algumas províncias, como, por exemplo, no Piauí, que era o Major Fidié. Então, nesses locais que eu vou citar, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará e Cisplatina, nós tivemos lutas pela independência, fatality pela independência, guerra pela independência, porque teve um choque entre as tropas nacionais e as tropas portuguesas, as tropas tupiniquins e as tropas de Portugal, que queriam manter nós submissos a eles, que não aceitavam a nossa independência. E o Dom Pedro I contratou esse inglês que você está vendo aí, ó, o Cochrane. O Dom Pedro I contratou esse lord inglês que vai receber um título de Barão do Maranhão, o almirante Lord Cochrane, Thomas Cochrane. Então aí já um cenário de que nós vamos ter fatality em algumas províncias, em algumas citadas aí. Meu amigo Dandan, deixa um realzinho na tela, por favor.
Aí, de um lado, o exército armado com espingardas, pólvora, bombas atômicas, aviões, e do outro um povo com baladeira, facão, foice. É a famosa Batalha do Genipapo, ocorrida aqui pertinho de Teresina, né? Que é um confronto entre as tropas brasileiras e as tropas portuguesas, de boa? Aí eu tô colocando para você que nós fizemos a independência, mas não mudou muita coisa não para muita gente, olha. Para muita gente manteve do mesmo jeitinho, igualzinho, velho, igualzinho. Para muita gente manteve do mesmo jeitinho, perfeito? Olha aí, ó, manteve a escravidão, aqui não havia uma democracia não, e manteve o domínio daqueles que eram ligados à terra, o domínio aristocrático dos ricos. A escravidão é a principal mão de obra utilizada na agricultura e foi mantida a mentalidade escravocrata. Achava que ter escravos era ter status, tinha um ódio, um horror ao trabalho manual. Aqui não havia democracia, haja vista a exclusão que era feita muito grande, e o voto vai ser censitário. E havia o domínio das elites ligadas à terra. Notadamente, elas não querem dividir a terra, elas querem manter a escravidão. E muitos defendiam a manutenção da nossa relação com a Europa, né? A manutenção da nossa relação com o continente europeu, dependente das Europa, né? Em vez de você ficar pensando nele. Beleza, para a gente fazer umas duas questõezinhas, olha. Ao proclamar sua independência, as colônias espanholas da América espanholas optaram pelo regime republicano, seguindo o modelo norte-americano. Mas o Brasil optou pela forma monárquica. Por que que o Brasil optou pela forma monárquica? Pergunta, né? Pela grande popularidade desse sistema entre os brasileiros? Não. Porque a República traria forçadamente a abolição da escravidão, como ocorrera quando a proclamação da República nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não aboliram a escravidão com a proclamação da República. Vai ser quase 100 anos depois. Pelo fascínio que a pompa e o luxo da corte monárquica exerciam sobre os colonos? Com certeza não, viu? Em oposição ao regime republicano português implantado pelas cortes? Não, porque Portugal não era uma república. A proclamação da República em Portugal é só em 1911. Demorou muito, depois do Brasil até. Foi uma consequência do processo político desencadeado pela instalação da corte no Brasil e pela presença do rei de Portugal aqui no Brasil. Então saiu um rei, assumiu outro. Rei morto, rei posto. Numa monarquia geralmente é assim. Então, como consequência, nós mantivemos a forma monárquica. Daí, entre aspas, a nossa opção pela forma de aqui ser uma monarquia canavieira. Perfeito? Alô, Pajeú, perfeito Pajeú, perfeito Dom Inocêncio. Dá tempo mais uma? É sobre o reconhecimento da nossa independência. Vou deixar para depois. Essa temática vai vir na próxima semana.
meus pimpolhos, próxima semana. A nação continuaria subordinada à economia colonial, passando do domínio português à tutela britânica. A fachada liberal construída pela elite europeizada ocultava a miséria e a escravidão da maioria dos habitantes dessa terra tupiniquim. Emília Viotti. Sobre a independência do Brasil, nessa interpretação seria: a nossa independência foi um processo revolucionário que rompeu com o passado colonial? Não, porque nós vimos que foi mantida a escravidão, os privilégios e o latifúndio. A preservação da ordem estabelecida, escravidão, latifúndio e privilégios, seria garantida pelo novo governo republicano? Não, porque nós adotamos a forma monárquica. A rápida transformação da economia? Não, porque a economia não se transformou. Nós não superamos a ordem colonial. O espírito liberal das nossas elites, de Libertad de Portugal, não impediu que essas mantivessem as estruturas arcaicas da escravidão e do latifúndio, e a monarquia seria uma garantia desses privilégios? Aí sim. Letra D de danadinho. Questão muito boa. Muito boa. A gente não rompeu a dependência com a Inglaterra, conforme afirma a letra E de helicóptero. Perfeito? Encerrando a nossa tarefinha de hoje, a nossa aulinha sobre a temática da independência do Brasil. Um grande abraço, um grande cheiro na caixa do Oi. Até a próxima semana, galerinha. Tchau!